E aí, empreendedor, seja muito bem-vindo ao Localcast. Aqui é um lugar onde a gente conta histórias, troca ideias e dá um empurrãozinho nos nossos negócios. Faz teu chimarrão e teu café e vem com a gente. Aqui a gente compartilha experiências, dá dicas e se diverte enquanto enfrentamos os desafios dos negócios locais. Eu sou Augusto Duarte. E eu sou Elisabetim e esse é o nosso Localcast. É isso aí. E a gente está aqui com a força dos nossos patrocinadores, né? A gente tem aí como patrocínio master o Supermercado Eling, que é o super lá de Canguçu, da Vila Isabel. Da dona Marizane. Da dona Marizane. É isso aí. Tá com a gente também nos apoiando Sicredi, Nova Net, Adão Silva e Carlos Auto Center. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Muito obrigado pela confiança aí, por participar desse nosso projeto aí. Isso aí. São E de extrema hoje, importância. Isso aí. Hoje a gente está aqui com o Roger Morales. Muito obrigada, Roger, por estar aqui conosco. É isso aí. É com muito prazer que a gente te recebe. O Roger tem me acompanhado já, né, Roger? Acho que há uns 2, 3 anos lá na Betim Agrícola. O Roger é nosso consultor lá. E o Roger entende muito de pessoas. E hoje o nosso assunto aqui é vendas, né, Roger? Mas vendas é muito de pessoas, porque venda é pessoa para pessoa, né? É isso aí. Então seja muito bem-vindo ao Localcast. E eu queria passar o microfone então agora para te apresentar melhor, dizer quem é o Roger. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar por essa ideia maravilhosa que vocês tiveram e por se dedicar o seu tempo a isso, hein? Eu sei muito bem que nenhum de vocês tem a pretensão, né, de transformar isso aqui num negócio, que vocês estão fazendo isso aqui justamente para que possam levar informações relevantes para outros empresários, né? Que isso não ficasse só com vocês. E hoje a gente está aqui se deslocando, vocês estão se deslocando da cidade de vocês, deixando de estar lá nas empresas de vocês para estar prestando esse serviço para outros empresários. Isso aí é muito digno, né? Então, parabéns por essa iniciativa e eu me sinto honrado em poder estar aqui com vocês. Bom, eu falar de mim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo desenvolvimento de outras pessoas. Eu sempre procurei estar em ambiente onde as pessoas estavam buscando se desenvolver. E chegou um certo dia eu me dei conta disso. Eu sou empresário há eu estava fazendo as contas antes de vir para cá, 27 anos faz que eu sou empresário. E lá pelo meio da minha trajetória eu comecei a me dar conta que eu gostava de estar junto com outras pessoas, onde as pessoas estavam buscando assim, o seu desenvolvimento. E foi um dia que eu digo, cara, eu vou percorrer esse caminho, eu vou tentar ver o que eu consigo encontrar de ferramentas que possam me auxiliar nesse sentido. E aí eu acabei fazendo algumas formações nessa minha trajetória. Eu fiz formação lá no início da minha carreira na área de coaching, fiz 5 especializações em coaching voltado para negócios, para liderança, para negócios e chamavam na época de business coaching. Depois eu fui buscar algumas formações na área de programação neurolinguística e fui desenvolvendo aí minha trajetória. Hoje eu sou especialista em psicologia positiva e ciências do bem-estar e autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou especialista também em neurociências de gestão de empresas, tenho pós-graduação nessas áreas. E além de outras tantas formações assim que eu fui buscando no decorrer da minha trajetória. E acabou que o fato de eu ser empresário e estar muito no ambiente das empresas, eu acabei levando esse conhecimento todo para dentro do meu trabalho. Eu comecei trabalhando com coaching quase direcionado somente para empresários e eles iam me trazendo problemas e eu ia estudando e criando soluções para aqueles problemas que eles estavam me trazendo. E nesse caminho eu acabei criando mais de 10 metodologias de formações para empresários, para líderes, para equipes comerciais. Hoje eu tenho mais de 5.000 horas de atendimento já registradas. Então é isso, a gente vem somando, né, esse conhecimento. Eu digo sempre que as formações que eu fiz, todas elas serviram para dar sentido a algo que eu já tinha, algo que já era meu. Então as ferramentas elas vêm para te auxiliar. Quando, evidentemente, tu está fazendo algo que é da tua natureza, que é daquilo que tu tens o propósito de fazer. Tá certo. Né? E hoje a gente vai falar aqui de vendas. Vendas está muito relacionado a isso, muito relacionados a propósito, muito relacionado ao próprio desenvolvimento. Porque as pessoas só compram porque elas querem, de alguma forma, progredir.
na sua vida. É por isso que nós compramos Tá qualquer certo. coisa. Então, tem tudo a ver com esse caminho de desenvolvimento que a gente traçou. E como a Elisa diz, hoje a gente eu sou fundador da Empreendere, que é uma empresa que trabalha com consultoria, com mentoria, com formação de líderes, formação de equipes comerciais. Mais recentemente com a Recruta Líder, que é uma empresa que nós fundamos agora, que é um braço da Empreendere especializado em recrutamento e seleção Muito de interessante. pessoas para cargos de liderança e para equipe comercial. Olha só. Estamos aí atuando em todo o Rio Grande do Sul, agora com a nossa plataforma de consultoria online para todo o Brasil. E especialmente aí com esses clientes maravilhosos que nem Elisa e outros tantos aqui da nossa região, né, que a gente vem há alguns anos já trabalhando. E nós temos uma característica que a gente fica durante um bom tempo dentro das empresas trabalhando. A gente vai evoluindo com as empresas, as necessidades delas também vão evoluindo. Sim. E a gente vai procurando dar esse apoio, dar esse suporte aí a cada momento, a cada etapa que a empresa se encontra. Eu acho que, resumindo, é por aí. É por aí. Que rica trajetória. Quase a minha idade tu tem de empreendedorismo. Olha só. E o Roger também passou pelo funcionarismo público, né? Roger Sim, foi sim. servidor É mesmo? do Banco do Brasil. Eu fui funcionário do Banco do Brasil e também tive 7 anos, e foi o meu primeiro contato com a área de desenvolvimento. Eu tive durante 7 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico. Olha que olha oportunidade só, para cara. aprender isso, né? E aí, quando eu assumi esse cargo, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento. Mais especificamente sobre desenvolvimento local. Entendi. E aí eu descobri que os processos mais consistentes de desenvolvimento são aqueles que utilizam os potenciais que são internos para gerar resultado. E eu coordenei projetos de desenvolvimento regional, inclusive, com diversos municípios, sempre nesse sentido, que nós chamávamos de desenvolvimento endógeno, ou seja, aquele que vem de dentro para fora. E depois, quando eu comecei a estudar sobre pessoas, sobre essas neurociências, sobre psicologia e sobre todas essas áreas que eu atuo, eu me dei conta que todos os processos de desenvolvimento, eles têm os que são consistentes, evidentemente, e que são longevos, que são duráveis, eles têm a mesma estrutura, eles precisam vir de dentro. O processo de desenvolvimento de uma pessoa precisa vir de dentro para fora. O processo de uma comunidade precisa vir de dentro para fora. O processo de uma empresa precisa vir de dentro para fora. Da sua mais profunda verdade, vir à tona para que isso de alguma forma se transforme em resultado. Então foi uma experiência incrível que eu tive na área de pública. E que, claro, além dos desafios da gestão pública, que te formam e te pós-graduam em gestão, né, porque não existe ambiente mais complexo, né, e mais hostil que o ambiente da gestão pública. Então isso te traz uma experiência incrível, né? Sim. Porque você liderar pessoas, eu no caso, na minha situação, eu tive sob minha liderança mais de 700 pessoas. Né? E dessas 700 pessoas, 98% delas não podiam ser demitidas. Então, claro, são pessoas que a gente tem que fazer uma gestão de uma forma diferente, né? Sim. Porque dentro de uma empresa privada, você pode, não gostei dessa pessoa, não está servindo, você pode substituir. Na gestão pública, não. Você tem que fazer a pessoa gerar resultado sem ter esse recurso da substituição. É uma escola, né? É uma escola, né? E tem outras situações também. Por exemplo, você nunca tem dinheiro para fazer o que você precisa fazer. É sempre com recurso apertado. Não, sempre faltando recurso. Não é nem apertado. Não é nem apertado. E aí você tem que tomar decisões diariamente sobre onde é que você vai utilizar aquele pouco recurso que você tem. Não só financeiro, mas de estrutura, de gente. Sim. Né? Isso vai te formando, né? Não tem escola melhor, com certeza, do que essa. Né? 2 pontos bem interessantes assim, que o Roger falou aí, que eu captei. Assim. Primeiro, a questão da essência, né? É até num negócio, né? Eu acho que para que o negócio se perpetue e seja sustentável, ele tem que achar o que a gente conversou no episódio com o Roberto Santos sobre posicionamento, né? A marca tem que encontrar, a empresa tem que encontrar na essência, qual é a essência dela, qual é o propósito, que daí vai surgir o processo de venda, daí vai surgir a cultura, daí vai surgir tudo para que ela se torne um negócio de sucesso e sustentável, né? Sim. E o outro detalhe, o outro ponto que eu peguei foi a questão de falar da regionalização e do local, né? Que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Porque tu sabe que surgiu numa conversa minha e da Elisa a ideia de fazer o podcast e a gente pensou o seguinte, nossa, quanto treinamento, quanto curso a gente faz, e aí tu pega aquele conteúdo e vamos dizer, o treinamento o trainer é lá de São Paulo, é de Porto Alegre, é de um grande centro.
E dependendo da cultura ou do nível que a pessoa tá, ela pega todo aquele conhecimento e pensa, como é que eu aplico no meu negócio aqui no meu local pequenininho, né? Sim. Muitas vezes não consegue aplicar, né? Exatamente. E aí que veio a essência do Localcast, sabe? Vamos trazer esses conhecimentos, o que a gente faz, o que a gente testa na prática, o que a gente aprende em outros treinamentos e com pessoas, que nem contigo e outros que estiveram conosco, para uma linguagem mais clara, mais simples e prática, né? Então, bem interessante esses dois pontos, assim, né? E faz muito sentido isso, porque hoje é no início da tarde, eu estava numa reunião e a questão da nossa plataforma de mentoria e consultoria, agora que a gente está digitalizando o processo, nos traz um desafio muito grande, porque nós vamos vender para todo o Brasil. Então, a gente está com uma estrutura de uma agência, não é bem uma agência, mas hoje eu nem sei mais como é que chama esse pessoal, porque agora tem, antes era agência, agora tem um profissional para cada braço, né? Cada, então a gente tem uma empresa hoje que está estruturando esse nosso trabalho, que é de Minas Gerais, e a gente estava em reunião. E estava falando exatamente sobre isso. As formações que nós temos disponíveis hoje, embora elas sejam muito ricas, elas muitas vezes trazem um modelo para o empresário que ele se sente um pouco incompetente porque ele não vê como pôr em prática tudo aquilo dentro da sua empresa. Isso é muito fato. Verdade. E aí a gente falava exatamente sobre isso. Disse, tá, mas existem caminhos mais curtos, existem caminhos mais objetivos, claro. E existem... tudo é contexto dependente, né? Se tratando de pessoas, se tratando de gestão. Então, eu preciso entender se a minha empresa hoje, o que é prioridade para ela. Se é eu botar em prática modelos de planejamento, de gestão, gestão ágil, gestão isso, gestão aquilo, ou se eu preciso resolver problemas muito básicos para gerar resultados. Base. Que é uma questão de amadurecimento, né? Exatamente. E muitas vezes entender... Não consegue fazer o o modelão porque tu tem que resolver algumas coisas da base antes. Isso. Né? E muitas vezes... mais assim, basicamente ainda, lá no princípio de tudo, entender quem a empresa é de verdade. Quem nós somos, né? E eu sou muito bom nisso, modéstia à parte. Tu sabe que eu vou trazer aqui, ó, uma coisa que até eu trouxe no episódio do Roberto. Eu não sei se tu vai lembrar, mas quando a gente estava conversando de posicionamento com o Roberto, ele trouxe ali, né, essa questão de que o empresário ele tem que entender a essência e trazer esses valores e encontrar o propósito na marca. E nós fizemos na gráfica um reposicionamento no meio da pandemia, porque a gente estava bem perdido realmente, né? E a pandemia chacoalhou todo mundo. E a gente fez esse reposicionamento. Enfim, e não aplicamos logo de cara isso, não vivemos logo de cara isso. E um dia eu conversei contigo, a gente almoçou, né? E eu trouxe um monte de cara, eu tô com problema nisso, tô com problema aqui, não sei o quê. Sabe aquela... querendo achar ali uma chave, e o Roger me fez essa exata pergunta. Como é que é a marca? Qual é a essência? Vocês têm um posicionamento? Vocês têm... E eu não soube responder só o que eu soube responder pro Roger foi: sim, nós fizemos um trabalho de reposicionamento e tal. Ele disse, e o que é o propósito? E eu não soube o que responder. Ali eu entendi o principal problema do meu negócio, a essência do negócio. Eu não tinha um guia, eu não tinha um horizonte. Na verdade, eu tinha. Sim. Eu só não tinha aceitado para mim aquilo ali, e eu só tinha feito e não tinha executado realmente, andado na linha. E a partir dali tudo mudou. Então, você vê como as coisas vão se conectando e a gente vai revivendo momentos assim, né? Maravilha, e aí, cara... Fico feliz em saber disso. Olha aí, ó. Legal, né? Às vezes um simples café, um simples almoço, quanto esses traz, insights né, que fazem toda a diferença, né? É isso aí. E eu acho que isso também já nos leva para o tema principal do nosso episódio hoje, que é vendas, né? Que tem tudo a ver com essência, posicionamento... Encantamento ao cliente também. Encantamento ao cliente. Tá tudo conectado com pessoas, né? O que tu nos traz, assim, venda, né? O que tu pode nos trazer aí? Inicial, primórdio da venda. A venda é um processo de comunicação, né? Então, o que eu vejo, assim? A gente passou, eu quando comecei com empreendedorismo, comecei a fazer formações e tal, sempre tinha aquela máxima que a gente precisava atender bem o cliente, né? Então tinha até cursos de atendimento, que eu não sei se ainda tem, né? De atendimento ao cliente, ensinando como é que se atendia e etc, etc. Porém, hoje, a gente tem que entender um ponto que é crucial. O cliente está andando mais rápido que as empresas.
Então, para mim conseguir acompanhar esse movimento, eu preciso fazer uma coisa que é muito fácil de falar, muito fácil de entender, e todo mundo aceita como ideia, mas é extremamente difícil de pôr em prática. É colocar o cliente no centro da estratégia da empresa. No centro da criação de valor da empresa. Entendi. Percebe? Então, embora esse discurso seja legal, muito bonito, eu posso te dizer com toda certeza que a imensa maioria das reuniões que eu participo diariamente dentro das empresas com processos de desenvolvimento e melhoria, isso não está na pauta. O que está na pauta? Solução de problemas, problemas com equipe, problemas de todas as ordens. Muito pouco se fala no cliente. Precisamos aumentar a venda, precisamos resolver isso, precisamos resolver aquilo, mas o cliente realmente ele não é as pautas da imensa maioria das nossas reuniões, das nossas conversas. E então eu vejo que o princípio da venda é esse hoje, falando para o empresário, não estou falando para quem trabalha em equipe comercial, mas para o empresário é isso. É de que forma a empresa pode colocar o cliente como centro na sua criação e geração de valor. Entendi. É fazer o negócio andar a partir do cliente. Sei lá, um mês atrás eu estava numa reunião com uma empresa que é nosso cliente também, e nós estávamos construindo um plano de ação porque essa empresa vai fazer uma expansão, e eles vieram para uma mentoria comigo, uma mentoria que até em grupo, mas tinha uma etapa que a gente estava fazendo um trabalho individual ali, de construir um plano de ação com a empresa, e uma das proprietárias da empresa me disse assim: poxa, tu tem sempre uma coisa para nos vender. Cada vez que a gente conversa contigo, tem uma coisa que a gente precisa comprar. Né? E eu disse, claro, porque a minha empresa foi construída totalmente em cima da necessidade dos clientes. Então, claro, como eu disse para vocês no início, cada cliente que eu atendo, que me traz uma necessidade, eu... Vê uma oportunidade. Eu digo, como é que nós podemos resolver esse problema? É o meu pensamento 100% do tempo. Lá, quem trabalha comigo na minha equipe, todo mundo é 100% do tempo ligado nisso. Evidentemente que a gente criou uma estrutura que facilita isso acontecer. Hoje a minha empresa tem uma estrutura muito flexível. Eu desconecto e conecto partes a hora que eu quiser. E isso facilita a venda, facilita a geração de clientes. Inclusive o Recruta Líder... Eu ia falar, resolvi. A Elisa, um dia, numa das nossas reuniões, ela disse, que dificuldade para conseguir uma pessoa para cargo de liderança. Por que tu não faz alguma coisa para um banco de dados? Ela falou alguma coisa desse tipo. Sim. E eu saí dali e digo, cara, é verdade. Ideia. A gente já trabalhava com análise de perfil comportamental. Tá. Juntamos as duas coisas, contratamos uma plataforma, fizemos todo esse processo e nos especializamos em fazer isso. Inclusive, o último vendedor que nós contratamos lá na Betim foi através do Recruta Líder, e foi uma experiência bem legal que a gente teve. Né? Legal. E muito sabe que, fora da nossa pauta aqui, mas enfim, um dos episódios que a gente gravou com a Érica foi sobre do recrutamento à retenção, que é um grande desafio também. É um grande desafio. E eu pensei agora aqui também, se a gente parar para pensar, o recrutamento, ele também é uma venda, porque tu precisa vender a empresa para aquela pessoa ali, né? Com certeza. Sem dúvida, hoje é. Hoje é. Então, eu acho que esse eu estou trazendo meu exemplo aqui, mas a gente poderia pegar outros mais conhecidos, por exemplo, a Netflix. Sim. A Netflix era uma distribuidora de DVDs. Depois ela percebeu que estava havendo um movimento no mercado e começou a oferecer aquele serviço de assinaturas. Né? E mais recentemente, por exemplo, eles se deram conta que eles tinham informações extremamente relevantes sobre o comportamento e os desejos do consumidor dele. Não sei se vocês se deram conta. Isso. E aí eles começaram a entrar num campo extremamente arriscado e que houve muito protesto, né? Sim. Que é o campo da produção cultural. Ou seja, houve pessoas que não gostaram muito disso, principalmente da área cultural, porque a área cultural é muito intuitiva. E eles estavam racionalizando um processo totalmente intuitivo. Ou seja, as pessoas queriam. Claro, já sabiam o que as pessoas estavam vendo mais, aí começaram a fazer séries, filmes, de acordo com aquele desejo do consumidor que eles já tinham ali dentro da plataforma com todas as informações sobre ele. Então, quando a gente fala de cliente no centro da estratégia, falando disso.
o foco está, eu falo isso na formação de equipe comercial, o foco tem que estar no cliente. E o foco quase de 100% das empresas está no produto ou serviço que ela oferece. Cara, isso é verdade. A gente vê isso quando a gente vai numa loja, né? Exatamente. O que o vendedor fala contigo? Na maior parte dos casos, meu produto é verde, é amarelo, é quadrado, e se encaixa assim e coisa e tal. Ele, em nenhum momento ele para, no máximo ele te pergunta que cor tu quer. Né? Mas ele não para te ouvir, para te entender, né? Até tem aquela frase que a gente estava comentando na vinda para cá, que o bom vendedor é aquele que ouve 70% e fala 30%, né? Não sei se tu concorda com essa frase, mas até menos fala menos, né? Mas como existe a dificuldade, a gente fez o treinamento de vendas com a equipe comercial lá na Betim também, e tinha parte que a gente treinava, né, Roger? E a dificuldade que sabe? De abrir fazendo a conexão, de conectar, de perguntar para o cliente, de perguntar da vida do cliente, enfim. Claro. Né? E acho que fazer o rapport, né, que a gente também tá falando. O rapport é o princípio de tudo. É o princípio, né? Se conectar com a pessoa. Evidentemente que existem várias formas de fazer isso, de fazer rapport, né? Mas é o princípio de tudo. Só um pouquinho, vamos explicar o que é rapport. Boa. Roger, quem sabe tu? Rapport é um termo francês, significa... A gente chama aqui de conexão. Né? O rapport, ele é uma característica natural do ser humano. É natural. Você tem isso e você vai fazer o rapport vai acontecer quando tiver uma interação entre duas ou mais pessoas. Que é o seguinte, depois de um certo tempo de comunicação, a tendência é que você comece a acompanhar a pessoa nos seus gestos, nos seus pensamentos, no seu tom de voz. Entra no ritmo da pessoa. Exatamente. Existem inclusive estudos que foram feitos. Esses estudos são da área de inteligência emocional, mas eles têm tudo a ver com rapport, que é colocarem pessoas que nunca se viram, que não se conhecem, numa sala e pedir, olha, vocês fiquem aí conversando sobre o que vocês quiserem. E aí fizeram uma testagem do batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea, etc., antes das pessoas entrarem para a conversa, e depois de 15 minutos essas pessoas já estavam fisiologicamente funcionando de forma parecida, ou seja, os batimentos no mesmo ritmo, a respiração. Então, o ser humano tem uma tendência natural à conexão, ao rapport. Porém, em treinamentos de vendas, evidentemente que a gente ensina como fazer isso de forma de propósito, de forma consciente, com técnicas. Respeitando, evidentemente, ética, claro. e fazendo isso para o bem, como a gente diz, né? Mas é isso. Então, esse rapport é a conexão que você tem com outra pessoa que permite que você entre num nível de comunicação diferente do nível superficial. Tá certo. E aí entram essas perguntas que você pode fazer, que são para extrair informações relevantes sobre a tomada de decisão da pessoa. E aí é onde tu começa a realmente entender o teu cliente. Começa a entender o processo de venda do cliente. Muito bom. Por que ele está ali? O que tem de importante naquele processo ali? E como a Elisa diz, é um processo muito complexo, difícil, porque nós não estamos acostumados a funcionar nesse nível de comunicação. Claro. É uma comunicação muito mais elegante, muito mais tecnológica, e que evidentemente vai na raiz da coisa. Então, quando a gente ensina vendas, eu sempre digo isso, a gente não está aqui para ensinar uma formação sobre truques psicológicos, e nem receita de bolo para vender, e nem técnicas milagrosas. A gente está ensinando um processo de comunicação extremamente complexo, difícil, e que se as pessoas que vão para uma formação conosco, elas não forem dispostas a aprender, a estudar e a se dedicar, elas não vão conseguir aprender. É verdade. Sabe que tem uma coisa que eu estava pensando aqui que implica muito na pessoa nas pessoas que não se adaptam a esse formato, que é o imediatismo que a gente vive hoje, né? As pessoas estão sempre com pressa, elas não têm a paciência de sentar e conversar. Exatamente. E se conectar realmente com a outra pessoa. A gente falava isso no episódio com a Érica, da questão até da liderança, né? Que muitas vezes não consegue nem se conectar com o seu colaborador, né? Exatamente. Não senta e conversa. Exatamente. E às vezes o desafio do dia a dia também não dá tempo, fica Olha, naquela correria. Todos nós somos consumidores, né? Eu, pelo menos comigo, sei lá, quase que 100%, 95% das empresas que eu vou consumir alguma coisa são mal atendido. É verdade. Infelizmente é verdade. O pessoal sofre a compra, né? Não vende, dizem assim. É verdade. É impressionante. E aproveitando o gancho da tua fala,
processo de cliente no centro da estratégia da empresa tem tudo a ver com pensamento a longo prazo. Porque não é um processo imediatista. Você não consegue fazer isso do dia para a noite. E talvez esse seja um dos grandes obstáculos, um grande desafio. Por quê? Porque a empresa hoje cada vez mais está interessada em gerar resultado rápido. Tá certo. Só que o processo de colocar o cliente no centro da estratégia é um processo demorado. Custa, você precisa ter informações, você precisa ter um relacionamento mais consistente com o seu cliente. E tudo isso precisa ser construído através da estratégia. Tá? E é isso. Acho que o rapport era isso. Bem explicado. E o rapport é a conexão que vai te permitir tu entrar num nível mais interessante. Eu acho que tu falou, né, no processo de venda, a gente tem que olhar que existe o nosso processo de venda e existe o processo de compra da pessoa. Né? Eu acho que o rapport te permite tu identificar qual é o processo, porque cada um de nós tem uma maneira de comprar. Tem gente que gosta de ir na loja e gosta que o vendedor esteja do lado ali. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ir lá, ficar mais tranquilo. Então, tem gente que gosta de ir só para conversar com o vendedor e acaba comprando uma coisinha, porque é muito amigo do vendedor. Né? Tem gente que tem que saber exatamente o que é cada parafusinho do equipamento que está comprando. Bem técnico, E pensando nisso, assim, numa realidade de negócios, pequenos negócios, principalmente o empreendedor que tá começando, ou o profissional liberal, né, que muita gente fala aqui também, né, como é que tu vê para ele iniciar essa estratégia de colocar o cliente no foco? O que tu dá de dicas para esse profissional assim? O pessoal pequeno, uma pequena empresa, uma micro empresa, ela tem muito mais vantagens e muito mais condições de fazer isso. Eu te pergunto só, antes de tu concluir, porque muitas vezes a gente fala e a pessoa diz, não, mas meu negócio não tem como aplicar isso aí, eu não tenho... Né? Não, então, aí é muito pelo contrário. Por quê? Porque quanto menor o negócio, mais próximo do cliente está. Mais proximidade. E às vezes o dono do negócio está ali vendendo, interagindo com o cliente. Então olha que riqueza de informação tem aí. É verdade. Né? Então hoje as empresas que levam mais vantagem não são as maiores, são as mais rápidas. Bom. As que conseguem mudar mais rapidamente, as que conseguem se adaptar mais rapidamente. Porque a mudança não é uma exceção, a mudança é regra. Nos dias de hoje ela está acontecendo de forma muito acelerada. Isso. Tá? Mas basicamente é isso, é tirar o produto do foco ou o serviço, que é o que a gente aprendeu a fazer, que é o que a maioria das empresas fazem, e a maioria dos vendedores fazem, a maioria das equipes comerciais fazem, é o produto. Sim. A pessoa chega numa empresa, principalmente de varejo, para ser atendida, a primeira pergunta é o que ela precisa. Né? E aí o vendedor tenta fazer um processo de qualificação, que eu digo. Ele tenta encaixar aquilo que é a fala do cliente em alguma coisa que ele vende ali dentro. Até quanto você quer, que tamanho você quer, no caso de um imóvel, com quantos quartos você quer, no caso de um carro, até quanto você quer. Esse tipo de pergunta, isso é uma pergunta de qualificação. Então, eu posso ter 300 mil no bolso e dizer que eu quero até 150. E aí eu posso estar perdendo uma baita oportunidade. Se eu for eu estou dando um exemplo básico aqui. Sim. Mas é isso. Não, mas é bem interessante trazer, porque nós mesmo na gráfica lá, nossa, tudo é muito personalizado. Tudo é personalizado. Tu pode pedir um cartãozinho de visita, a Elisa e a Thaís, todos... Por mais que seja o mesmo tipo de acabamento, vai ter personalizações diferentes. Né? Então, ali no nosso processo, a gente aprendeu muito isso, né? Cara, entende pra que tu precisa. Então, né? Muitas vezes tu tem que ver, eu quero para usar num evento fora. Não, eu quero para deixar no meu balcão. Então, realmente, buscar mais profundo, né? Eu acho que é isso que o Roger está trazendo para... Exatamente, porque muitas vezes o cliente ele quer alguma coisa que não é exatamente o que ele precisa. Exato. De repente, tu tem algo que pode dar um resultado melhor pro propósito dele. Exatamente. Né? E aí o cliente vai sair até agradecido, né? Com certeza. Ele comprou uma coisa que vai... E aí começa a criar essa relação mais sustentável, né? Que tu comentou, de longo prazo. Exatamente. Começa a gerar confiança. Que a grande sacada qual é? A grande sacada é você fazer hoje um produto que consiga ser ao mesmo tempo personalizado e que tenha escala. É verdade, é um desafio. Essa é a sacada do foco no cliente. É um desafio. É um baita desafio. Então você precisa ter tentar, né, que tenha essa característica. Quanto mais você conseguir isso, mais competitivo tu te torna, mais abrangente a tua empresa consegue ser. E mais a relação se estreita entre cliente e a empresa, e a estratégia da empresa, né? E aí começa a ficar fácil para a equipe comercial.
E hoje a gente ainda tem a questão toda do digital, né? Eu até ia fazer essa pergunta pro Vai lá, Roger, por né? favor. Como que nesse mundo digital a gente usar essa aproximação com o cliente? Como colocar ainda o cliente no centro né, Então, do universo, mesmo sendo digital? Eu vou te dar um exemplo. E eu estou citando os meus exemplos para não dizer que eu só falo e não faço. Dá certo. A nossa plataforma de consultoria e mentoria online, que ela é online, mas ela é híbrida, porque nós temos as reuniões ao vivo com o cliente, mesmo que sejam reuniões online, mas o cliente consegue percorrer uma boa parte do caminho dentro da plataforma, com todas as documentações que ele precisa, com tudo que ele precisa fazer dentro da empresa, responder, etc, etc. Entendi. Essa plataforma, hoje, dentro da minha empresa, ela permite que eu saia de uma limitação que a gente consegue, que a gente tem hoje lá, porque eu me dedico muito aos meus clientes e sempre procuro passar para eles a percepção que eu estou sempre disponível. Tá. Então, eu não sei se tu sente isso. Fato, mas assim, eu tento passar isso. A gente atende várias empresas, mas quando o cliente faz contato comigo, eu quero que ele perceba que parece que eu estou ali esperando ele fazer contato. Entendi. E essa plataforma, o atendimento físico, esse me permite hoje que eu consiga chegar no máximo desse jeito que eu gosto de trabalhar em 10 clientes ao mesmo tempo de consultoria. Tanto é que a gente está desde 2021 praticamente com a agenda lotada. Então a gente fica com esse limite. Quando eu vou para a plataforma online, eu consigo ampliar para 50 empresas cada consultor. Então é um processo que eu consigo ganhar escala, ou seja, me dá um empurrão. Sim. E me coloca num patamar completamente diferente de condição, claro, de atendimento. Porém, o processo dentro da plataforma, a partir de um diagnóstico que eu faço com a empresa, eu personalizo todo ele. Uhum. Eu pego esse módulo, ele não precisa, esse módulo ele precisa, esse aqui ele precisa vir primeiro, e monto a estrutura da mentoria e da consultoria de acordo com a necessidade e prioridade daquela empresa. Não é uma receita de bolo, eu ajusto. Claro. Uhum. Percebe? Claro. E troco a presença física, que é quando eu vou na empresa 3 horas a cada 15 dias, por uma disponibilidade praticamente constante. Uhum. Ou seja, o cliente, através da plataforma, pode abrir um chamado a hora que ele quiser e eu atender. Então, percebe? Tem uma escala bem maior, né? Isso. Então, eu acho que o digital ele te dá essa possibilidade de você ganhar escala com personalização. Uhum. E muitas vezes no físico é mais difícil fazer isso, dependendo do segmento. Ah, que legal. Por exemplo, você está no varejo, é uma coisa mais complexa. E tu acredita que esse modelo se encaixa também para, não digo todos, mas quase que todos os tipos de negócio, seja o profissional liberal, seja o cara que vende produto, a loja de roupa? O que tu enxerga assim sobre esse modelo, assim, de ele manter o físico e ele mesmo assim criar a sua plataforma para poder escalar, né, e oferecer o seu produto, o seu serviço, né? Olha, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação que fica muito arriscado a gente falar como que pode se dar essa relação. Claro. O que eu falava lá na pandemia, quando a gente começou a pegar o costume de se comunicar via online, né, e fazer lives, e vocês me perguntaram antes se eu já tinha participado de podcast, a gente está falando muito mais acostumado a participar de lives do que de podcasts. Mas as coisas vão evoluindo. E lá eu dizia o seguinte, que vai precisar, no futuro, que o cliente realmente ele tenha uma experiência significativa para ele ir fisicamente a algum lugar. Experiência, claro, essa é a palavra. Cidades do interior, pequenas, é mais fácil de se deslocar, é mais fácil você ir numa empresa fisicamente. Uhum. Porém, numa capital, numa cidade maior, você vai levar 1 hora, 2 horas, vai pegar trânsito. Claro. Então, cara, a tua experiência lá tem que ser muito boa para fazer sentido tu ir lá. Porque tu não precisa ir lá mais. Você compra tudo que você quiser com um clique. É verdade. Né? E muitas vezes chega mais rápido. Uhum. Com certeza. Né? Eu não sei se eu cheguei a contar para vocês essa história, mas há uns dias atrás eu precisava de um produto. E eu disse, eu vou atender na cidade de São Lourenço. Eu sabia que aqui em Pelotas tinha uma empresa que vendia o produto. Eu vou passar por Pelotas e vou comprar o produto. Ali na quarta-feira de manhã eu vou a São Lourenço e vou passar lá e vou pegar. E aí eu resolvi entrar na internet para saber o preço do produto, para saber se eu chegasse na loja se ia ser caro ou barato. Uhum. Só para ter essa noção de quanto que a loja estava me cobrando, se tinha alguma diferença. E aí tinha uma propaganda, quando eu pesquisei ali do produto, dizia assim, olha, entrega amanhã às 11 horas o produto na sua casa.
E aí eu olhei de onde era a empresa, de onde era de São Paulo. Eu disse, cara, vou comprar para ver, né? Mas não sei, duvido muito. Comprei. No outro dia, 11 horas da manhã, estava o produto lá, no meu escritório. Então, eu resolvi o problema um dia antes, sem sair de casa, e eu ia passar direto para São Lourenço, ter que parar, entrar em Pelotas e tal. Mas de cara, hoje é segunda, eu vou na quarta. Dificilmente eu vou comprar algo que vai chegar nesse dia. E chega. E chegou. Então percebe que eu vou ter que ter um esforço muito grande para o físico valer a pena. Então é difícil te responder essa pergunta, mas hoje a gente está no momento onde a gente pode utilizar os dois canais de venda. Claro. O que eu acho interessante é você não derrubar o seu motor 1 de venda, que é aquele que hoje te gera caixa. Manter aquela base, né? Mas você ir implantando outros motores. Uhum. Até para não depender de um só, né? Isso. E para ir aprendendo também, Isso. né? E esses novos motores, eles precisam estar conectados com mas eles não podem ter os mesmos problemas e os mesmos vícios Sim. do primeiro motor. Ele basicamente ser um processo separado. Tem que ser um processo separado. Quase que uma pessoa separada ali, né? Um braço. Né? Isso. Ele vai aproveitar todo o know-how, experiência e tudo que você adquiriu até então, mas ele precisa ser uma coisa nova. Claro. Então a sugestão é essa, que implante um novo canal sem a substituição do canal antigo. Eu enxergo isso, por exemplo, no caso do profissional liberal, por exemplo, né? Eu tenho minha cunhada que é psicóloga e por um tempo eu estava auxiliando ela e sempre falei, olha, não dependa só dos teus atendimentos, né? Do presencial, enfim. E claro que hoje a terapia tu faz online, enfim. Cria também um produto teu, que seja um produto perpétuo, alguma coisa assim, um portal, alguma coisa onde tu consiga ir jogando conteúdo para manter as pessoas ali contigo, criar esse senso de comunidade e não depender apenas de uma coisa, né? Então, daqui a pouco, tu precisa te afastar um pouco do presencial ou dos atendimentos, tu tem alguma outra coisa que está entrando ali. Então, acho que mais ou menos também entra nessa mesma seara, né? Exatamente. A gente está vivendo um momento que a gente chama de economia de rupturas ou economia comportamental, que é exatamente esse direcionamento. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de vendas. Né? Então, aquilo que eu falei no início, o que é a mudança do cliente? O que é o cliente? Por que o cliente está andando mais rápido que a empresa? Porque ele está mudando de forma muito rápida o seu comportamento de consumo. E muito mais rápido que a capacidade que uma empresa tem de mudar. É verdade. A gente não pode esquecer que toda a nossa carga cultural de gestão da empresa, a nossa inspiração, ela é uma inspiração que vem de um modelo totalmente ultrapassado, onde a previsão e o controle era o que fazia a diferença. Sim. E hoje não tem previsão e muito menos controle. É verdade. Então essa economia comportamental, essa economia de rupturas, onde de qualquer lugar do planeta, a qualquer momento pode surgir uma empresa ou uma pessoa que derrube o teu negócio e até mesmo o teu segmento de negócio. Sim. Você tem que estar ligado totalmente nisso. E aí é isso. Aí eu estar conectado 100% do meu cliente. O que a gente também, indo um pouco mais a fundo, poderia chamar de... em vez de estratégia centrada no cliente, de estratégia centrada no propósito. Se a gente for aprofundar um pouco mais a conversa. Conectar com o propósito daquele... Exatamente. Se você tiver clareza disso, se estiver conectado com o propósito do teu negócio, tu consegue fazer as mudanças mais rápidas e te adaptar ao mercado. Se você estiver focado no produto ou no serviço, você pode cair junto com ele quando ele cair. Sim. A gente comentou ainda em um dos episódios, né, sobre a diferença dessa geração, né? Que eles estão mais conectados com essa coisa de propósito. Tanto que a gente comentou, foi no episódio com a Érica, sobre a questão de retenção, como é difícil tu pegar uma pessoa hoje de 18, 19, 20 anos e reter aquele talento ali, porque ele tem muita oportunidade e se ele não se conectar com o propósito, ele não fica. Se ele não se adaptar naquela cultura, se não for a mesma dele. O cliente é a mesma coisa, mais ainda. Exatamente. Né? O cliente vem se sente próximo, né? Conectado. Conectado com a marca. É verdade. Exatamente. E essa coisa que você falou, que o cliente sabe muito. Imagina, deve chegar muita gente lá na loja que sabe, às vezes, até mais do que o próprio vendedor, né? Então, acontece muito.
Mas com certeza, você vende um produto, né? No caso de vocês, você vende um produto para uma pessoa que é especialista em usar aquele produto. Então, muitas vezes o cliente sabe mais do que a gente. É verdade. Isso aí. Então tem que ter essa percepção. Como é que é a experiência dele? Como é que é... e eu acho que no final a gente pode deixar, então, inclusive, uma dica para mapear esse processo. Mas basicamente é isso. Como que é a experiência do cliente desde o momento que ele tem o primeiro contato com a empresa até a hora que ele adquire o produto. Né? Essa é a reflexão que precisa ser feita. Realmente para que a gente colher possa os dados nesse sentido. E analisar, né? Exatamente. Quanto mais, melhor. Né? Porque às vezes a gente falou da correria, né? Às vezes a gente está naquela bola de neve ali, querendo vender, querendo fazer tudo e acaba não parando, não tirando um tempinho para analisar como é que está acontecendo dentro do meu negócio, como é que está a minha venda, como é que... Até para fazer reflexão e pensar lá do princípio, né? Quem é mesmo a empresa, qual o propósito, né? Exatamente. Quem é meu cliente, o que o meu cliente gosta, quem é o meu cliente, né? Quem é o meu cliente, né? Porque aquela máxima, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Exatamente. A gente tem que saber bem para quem a gente está vendendo, para que a gente possa caminhar perto dele, né? Exatamente. Muito verdade. E o propósito é o que te dá a condição de a tua empresa se adaptar a qualquer momento de mercado e a qualquer eventual altos e baixos que possam vir a acontecer com o teu produto, até mesmo se ele sair se ele não for mais utilizado, por exemplo. Ou o teu serviço não existe mais Ou a necessidade, mais, né? Ou não existe mais. Tu sabe que trazendo assim, deixando tangível e bem próximo, bem prático, né? Essa coisa do propósito, a gente fala muito em propósito e coisa... nós sempre pensamos numa gráfica, como é que tu bota um propósito numa gráfica, né? E então, foi o que o nosso posicionamento identificou, que a gente identificou com o Roberto, e hoje a gente tem muito claro que, primeiro, que o nosso mercado vai mudar muito rápido. Papel, logo ele não vai desaparecer, mas ele vai reduzir muito. Mas já diminuiu, eu acredito, né? Nossa, diminuiu muito, e tantas outras coisas. Então, a gente começou a se ressignificar, entender para onde o mercado está indo, e entender que a gente trabalha com comunicação. A gente trabalha com comunicação, seja ela impressa, seja ela digital, né? E onde é que a gente definiu isso, o nosso propósito dentro disso? Torne a sua mensagem memorável. Então, a tua mensagem pode ser um convite de casamento, é uma mensagem que tu está passando para alguém. O teu cartão de visita num evento, o teu cartão de visita para um cliente é uma mensagem que tu está passando. Então, o propósito, ele é uma coisa que... Eu vou usar simples, não quer dizer que seja simples, mas é simples... Porque está aqui dentro, só precisa descobrir, identificar e conectar lá com o teu cliente. Né? Mas às vezes é complicado descobrir, né? O Roger que trabalha com isso deve saber que isso deve ser bem. É pelo foco. Né? Primeiro, evidentemente, que as pessoas não sabem muitas vezes o que é propósito e nem sabem nem como chegar nele. Né? Mas existem processos que no passado a gente chamava de gestão estratégica, isso hoje eu acho que ainda se chama, que eram os processos de consultoria, que iam lá fazer um planejamento estratégico, que começavam por uma definição que é onde talvez seja o caminho mais fácil e que vá construindo essa ideia de propósito, que é valores da empresa, missão da empresa, a ideologia da empresa, o que ela pensa. Todas essas peças conectadas fazem com que fique mais claro o raciocínio do propósito. Qual é o problema? O problema é o foco no produto. Por quê? Que vira e mexe e foca no produto. Claro, porque o consultor chegava lá e dizia assim, vamos fazer o planejamento estratégico? Vamos, então tá, vamos lá. Missão, visão, valores. O que tu vende? Tal coisa. Para quem que tu vende? Não sei o que. Aí, a missão é vender produtos, implementos, não sei o que, de qualidade para os produtores, não sei o que. Não sei o que da sociedade. Isso, aí vamos para os valores. Aí. Tá, vamos lá, o que está na moda aí? Sustentabilidade, então bota lá, sustentabilidade, ética, né? Inovação. Enche agora. A parede de palavras. Agora é inovação, né? Aquilo tudo ia para quadros na parede que eram desmentidos que são ainda desmentidos todos os dias pelas atitudes das pessoas que trabalham na empresa. Com certeza. Por quê? Porque elas não têm nem noção do que é aquilo ali. Esse é o verdadeiro foco no produto. Se eu tirar o foco disso e colocar o foco na pessoa, nas razões pelas quais a empresa existe, que são verdadeiras, né? Eu não posso falar aqui do teu... Tô com vontade de falar do... Pode falar. Posso? Pode. Então tá. Que foi o caso da Betim, por exemplo. A Betim, quando eu cheguei na Betim, a primeira preocupação é me conta a história da empresa. Claro. E aí nós conectamos ela de novo com a história. Que não é que estivesse desconectado, mas a gente precisava que aquilo fosse a mensagem a ser transmitida para as pessoas que trabalhavam ali dentro.
E isso ficou muito claro depois. Percebe? É isso, a gente traz o nosso discurso, cada vez que tem uma reunião, alguma coisa, a gente Cada tomada de decisão, quantas vezes, usa, né? Olha, mas isso numa admissão, numa demissão, tu acaba criando, né? Tudo isso que a gente falou aqui, né? E como o Roger colocou agora da Betim, tu acaba criando uma atmosfera que tudo vai sair dali, né? Atitudes das pessoas que trabalham, tomada de decisão, e aí vai refletir aonde? Lá no final, na venda, no cliente. Exatamente. Né? Se tu for a fundo no teu propósito, muito provavelmente tu vai encontrar um propósito focado no cliente. E provavelmente teu propósito tem a ver com ele no centro da estratégia. Porque como a gente falou no bastidor aqui, tudo se resume a pessoas. E o propósito está totalmente ligado a pessoas, né? Olha, o tempo voa, né? Voa. A gente senta aqui na mesa, a gente está se encaminhando já pro final, e eu confesso que a primeira vez que eu olhei pro relógio, eu achei que nós estávamos aí há 5, 10 minutos, quando eu vi já estava 35. Tu vê como flui quando a gente se conecta e acha um ponto em comum, né? E que coisa maravilhosa, assim. E eu acho que a gente não pode esquecer também de trazer novamente aí, né? A força que proporcionou que a gente estivesse aqui hoje, trazendo esse conhecimento, trazendo o Roger aqui e tantos outros convidados, que são aí nossos patrocinadores, empresas que nos apoiaram, estão junto conosco, né? Nosso patrocinador master é o Super Eling, o melhor hortifruti da cidade, é lá do bairro Isabel, da Marizane, né? Nossos patrocinadores prata, ali a gente tem o Sicredi, gente que coopera cresce. Nós temos também a Nova Net, internet que te aproxima. Adão Silva Imóveis, a marca que vem de confiança. E Carlos Auto Center, cuidando da sua segurança e do seu carro para você. Então, a gente não podia esquecer de deixar de trazer novamente eles aqui, né? Porque, enfim, estão nos proporcionando... Nossos super apoiadores, né? Que acreditaram no nosso projeto antes dele nascer. E nos motivaram, inclusive. Isso. Todos que a gente conversou nos motivaram a gente fazer. E isso é muito bom, sabe? A gente vê essa força aí, né? E aí, antes da gente encerrar também, a gente tem o nosso quadro, né? Quadro, a gente traz sempre aí, estamos trazendo todos os nossos episódios, e é o nosso quadro Empreendicas, Roger, onde a gente traz dicas de botar na prática, né? Mão na massa para o nosso pessoal que está nos assistindo aí. E hoje a gente tem que trazer então uma empreendica de venda, já tinha falado contigo antes, para trazer uma dica mão na massa para melhorar a venda ou para melhorar o foco ao cliente. O que tu nos traria assim para o pessoal que está nos assistindo agora já terminar o episódio e já poder botar em prática? Maravilha. Então, nós acabamos fazendo um passeio, né, sobre vários assuntos, mas todos eles relacionados à venda. Claro. E mais especificamente de a venda a partir de uma estratégia de centralização no cliente. E então, o que eu poderia deixar de dica? Para que a gente comece um processo de colocar o cliente no centro da criação de valor da empresa. Primeiro, mapeia os pontos de contato que o teu cliente tem com o negócio, com a empresa. Depois, identifica quais são os pontos problemáticos e quais os pontos que eu posso potencializar. Posso te pedir uma coisa? Vamos esclarecer o que são os pontos de contato com os clientes? Todo ponto que o cliente tem algum contato com o negócio, com a empresa. Entra telefone, loja física, canais de internet... Sim, enfim, os mais diversos. Assistência técnica... Papelaria personalizada, não posso deixar de puxar para o meu assado aqui, né? WhatsApp, tudo. Instagram, tudo. Tudo. A oficina. Venda externa, oficina, assistência técnica, pós-venda, mensagem no Instagram. Todos os pontos de contato que o cliente tem com a tua marca, com a tua empresa. Identifica os problemáticos e aqueles que podem ser incrementados. Para esses pontos, tu vai fazer uma seguinte pergunta. Como que eu, nesse ponto de contato, posso oferecer uma experiência melhor para o meu cliente do que o meu concorrente? Nesse ponto de contato. E aí começa a trabalhar e monitorar para que chegue... E aí usar a criatividade que não falta para nós, né? É verdade. Isso aí. Olha, não falta que criatividade dica sensacional. Muito legal, Roger. Não, como a gente tem feito nos episódios, a gente vai pegar, vai botar uma transcrição ali e vai deixar disponível para ti aqui na descrição do episódio também, né? E para que possa executar aí. Nossa, essa foi mão na massa mesmo, né? Mão na massa. Mão na massa, é isso aí. Que legal.
Mas enfim, que episódio maravilhoso, que Muito conversa bom. maravilhosa, assim, Roger, sem palavras para te agradecer, cara, uma honra estar contigo aqui e espero realmente que tu volte aí para outros episódios pra gente desconstruir mais outros cenários de atendimento, de venda, de tudo que o negócio nos proporciona, que a vida empreendedora nos proporciona, né? Foi um prazer estar contigo aqui, obrigado mesmo. Obrigado. Maravilha, fico feliz que tenham gostado e com certeza eu estarei aqui sempre que for chamado, né? Isso aí. Muito Um legal prazer se conversar com disponibilizar. vocês, gostei muito também. Disponibilizar o tempo para vir aqui, né? O tempo a gente sabe que é tão curto, né, Roger? Tem tanta empresa para atender. Então, muito obrigada de coração, foi muito boa a nossa conversa. E a gente tem um espacinho aqui para te vender também, falar aí para os nossos ouvintes. Ah, que bom, o maravilha. teu trabalho, com o que tu trabalha e tal. Maravilha. Tem Então, espaço aberto. a gente hoje tá hoje, vamos dizer assim, o serviço que a gente mais tá na nossa vitrine é a mentoria que a gente oferece para o desenvolvimento do negócio, que é auxiliar a empresa a evoluir, a se desenvolver. E, consequentemente, acaba isso resultando num processo de desenvolvimento também financeiro, de faturamento, etc. Mas a gente entra exatamente com muitas das coisas que nós falamos aqui, que é começar a identificar pontos estratégicos, sutis e extremamente importantes que vão levar o negócio para um novo patamar. A gente trabalha muito também com sucessão, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Ah, é verdade. Porque muitas vezes os sucessores eles não entendem o propósito e até por a empresa não ter claro o propósito dela, não há uma conexão. E aí quando se tem o propósito claro, existe uma grande chance de conexão com os sucessores. Eles, poxa, mas isso é legal, isso eu quero, isso eu acho interessante. Então também tem muito isso. E nós temos toda uma linha de formação para líderes, formação para equipes comerciais, consultorias das mais diversas. O Recruta Líder, né, que é essa empresa que a gente tem especializada em recrutamento e seleção de pessoas em cargos de liderança e equipes comerciais. Mas, basicamente, hoje a gente está muito forte nessa questão de mentoria para o desenvolvimento do negócio. É assim que nós chamamos o processo, também conhecido como Programa de Desenvolvimento Empresarial, lá na nossa plataforma, né? Mas é isso, estamos à disposição aí de qualquer empresário para conversar, bater um papo, sem fórmulas mágicas. O nosso trabalho é muito simples, mas é muito consistente. Nós oferecemos um apoio para os empresários que nós trabalhamos de forma muito simples, muito próxima, muito pé no chão. E graças a Deus hoje nós temos resultados muito satisfatórios em 100% dos nossos clientes. 100% dos nossos clientes já contrataram o serviço nosso mais de 2 vezes. Olha aí, isso é um baita indicador. Então significa que a gente entrega valor e que eles gostam, né? E nas redes sociais, onde é que o pessoal te acha? Então, a gente tem Escola Empreendere, né, que é as redes sociais da empresa no Instagram, e tem Roger Morales Oficial, que é a minha página, o meu perfil no Instagram. Perfeito. Que vai começar a partir de agora a ganhar um pouco mais de atenção, visto que esse nosso processo de expansão, que envolve o Brasil inteiro, vai ser feito através do meu perfil. Legal. Então, se você quiser dicas e saber um pouco mais sobre conteúdo, ali no Roger Morales Oficial vai ter de forma mais direta. E depois tem um canal no YouTube também chamado Roger Morales Oficial. E é isso. Lá tem várias lives que foram feitas na época da pandemia. Entendi. Algumas com amigos ali, falando até sobre assuntos que não estão só relacionados a negócio, a empresas, né? Mas a cultura, a educação, desenvolvimento econômico. Tem bastante conteúdo lá. E é isso. Acho que é por aí. Legal. Roger, muito obrigada. A gente trouxe uma lembrancinha para ti. Não acredito. Verdade. Obrigado. Podia deixar de... Muito bem. Roger, muito obrigada. A gente tem que começar a deixar na tua cadeira já aqui a lembrancinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado, a gente que agradece mesmo. Então, gente, vocês já sabem, um episódio a cada 15 dias aqui no YouTube. Nossos cortes no @siga localcast. Lá no YouTube também é Siga Localcast, vai ficar tudo igual, mais fácil de achar, né? Te inscreve no canal, não deixa de te inscrever, só clicar no sino e curtir os episódios também, né? Isso aí nos ajuda, tem que fazer. E não deixa de assistir nossos cortes aí, seguir a gente no Instagram. Eu sou o @Augusto Duarte. Eu sou @Elisabetim. E esse foi mais um Localcast. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Um grande abraço. Valeu.